E estou aqui falando com o pessoal da parte de eletromecânica, nossa última web, né, do assunto que ficou o ano passado. E eu vou falar um pouco sobre ensaios, processos mecânicos e transferência de calor. Na UC passada, né, no última aula, antes do recesso e antes do Natal, eu estava falando um pouco de transferência de calor e eu vou falar um pouco de ensaios, processos mecânicos e também de transferência de calor para complementar. Muito bem, então vamos lá. Depois eu disponibilizo esse material para vocês lá também, tá? Seguinte, pessoal. Todo material mecânico, ele tem algumas propriedades que são intrínsecas dele, certo? Como, por exemplo, dureza, ductibilidade, maleabilidade e outras coisas também que são pertinentes a esse material, certo? Pois muito bem. Como vocês são futuros técnicos em eletromecânica, é o quê? É você misturar, né? Você vai pegar um apanhado da parte de elétrica com a parte de mecânica e vai trabalhar justamente nesses dois limiares, certo? Pois muito bem. Os materiais, eles são classificados em quatro grupos, né, distintos. Nós temos os metais, com quem vocês mais vão trabalhar, os materiais cerâmicos, que eu vou falar deles, os polímeros e os compósitos, certo? Os metais são os materiais que nós mais vemos na indústria, né, e no cotidiano. São muito utilizados para diversas coisas, diversas ferramentas, certo? E são bons condutores de eletricidade. Tudo bem? Isso aí todo mundo já sabe e isso aqui eu passei para vocês também, reforçando. Os materiais cerâmicos, eles já têm uma certa diferença. Eles já são materiais de baixo custo e de densidade. Eles têm maior resistência a elevadas temperaturas e têm boa capacidade de conformação. O que é conformação? Aquele ensaio em que nós temos o quê? Nós colocamos numa fresa, certo? E nós fazemos o quê? Ou furo nele, ou então nós colocamos numa prensa e nós apertamos, como nesse caso aqui, para ver também a questão de quê? De ductilidade do material e também de sua resistência. Os materiais cerâmicos, pessoal, são muito utilizados em blindagens de aeronaves, indústria nuclear e aeroespacial, certo? Por quê? Vou pegar uma folha aqui em branco. Para que o material seja bom, isolante, deixa eu pegar aqui. Seja bom, isolante. Bom, isolante. Duas coisas têm que acontecer. Primeiro, ele tem que ser inerte a ondas eletromagnéticas. 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 E também a temperaturas elevadas. Temperaturas elevadas. Elevadas. Temperaturas elevadas. Pois muito bem. Como que acontece isso na prática?
Quando a gente fala de tempestades eletromagnéticas, o que que acontece? Vocês viram lá em fundamentos de eletricidade que o circuito elétrico é o quê? É uma passagem de corrente, né, por diversos o quê? Elementos, como resistência, certo? Como indutor, como capacitor. Quando a corrente elétrica passa por um desses elementos, geram ondas eletromagnéticas, certo? Aonde que a gente encontra isso na prática? No nosso lar, nós temos o micro-ondas, certo? Quando você coloca o alimento para cozer lá dentro, para esquentar, para elevar a temperatura, aquilo lá dentro são o quê? Ondas eletromagnéticas, certo? Através do acionamento dessas ondas, que são feitas o quê? De ondas eletromagnéticas, que faz com que esquente aquilo que você quer esquentar, ou seja, colocar na temperatura mais quente, certo? Então, o material que existe lá dentro do, do micro-ondas, aquela parte do prato, né, onde que você coloca o prato, também tem um pouco de quê? De material cerâmico. Por quê? Ele tem que isolar a temperatura lá dentro, certo? E fazer com que a soma do calor que sai, que entra, seja igual a zero. Ou seja, ele isola, né, eletromagneticamente a temperatura que está lá dentro. Ponto. Temperaturas elevadas. Muito bem. As aeronaves, elas precisam desse tipo de material por quê? Em cima, quando nós estamos a uma certa altitude, as temperaturas também que diminuem. A temperatura diminui. Se a temperatura diminui, o ar ele fica o quê? Mais rarefeito. Você tem o quê? Mais dificuldade de respirar. De respirar. Maior dificuldade de respiração. Pois muito bem. Por que que precisa ser pressurizado a cabine, o avião no todo, por exemplo? Para que a concentração de oxigênio, de oxigênio se mantenha o quê? Constante. Vocês, como futuros técnicos da área de eletromecânica, vão se deparar muito com esse tipo de material e com esse tipo de quê? De situação na indústria. Por que que temperaturas elevadas é importante, professor? Porque quando vocês forem lidar, por exemplo, na indústria de metalurgia, por exemplo, tem fornos, tem caldeiras que têm temperaturas o quê? Muito elevadas. Então, o quê? Aquela caldeira, aquele caldeirão que está fazendo tudo lá dentro, aquele forno industrial que está sendo utilizado para essa determinada finalidade, ele tem o quê? Uma temperatura muito elevada. Se ele não for revestido de material cerâmico, toda aquela temperatura lá faz o quê? Ela influencia diretamente na composição da matéria-prima que está sendo derretida e também para o quê? O forno que está servindo no quê? De base para o quê? Para que a temperatura lá seja o quê? Conservada, seja mantida constante, certo? Pois muito bem. Por que que compósitos também são materiais importantes? Né? Nós temos um exemplo de compósito que é o quê? A fibra de carbono, muito utilizada na indústria automotiva. Vocês podem pensar o seguinte, mas aonde que a gente vê isso, professor? Vamos voltar no tempo. Eu tenho 34 anos, certo? Antigamente, os carros que nós tínhamos aqui no Brasil era o quê? Era um 47, Opala, né? Aqueles carros que tinham uma lataria o quê? Mais robusta. Hoje, os carros que estão vindo hoje, eles têm uma liga o quê? Metálica mais leve. Qual que é a finalidade? É minimizar o máximo possível do impacto, certo? E preservar o quê? Manter a segurança dos seus passageiros,
certo? É por isso que esses compostos como fibra de carbono, que são compostos muito caros, né, são muito utilizados em diversos materiais, principalmente na indústria automobilística, certo? E aí, pessoal, alguma pergunta? Tá tudo bem? Podemos continuar? Você não pulou polímeros, não? Ah, verdade, polímeros. Um dos grandes exemplos de polímeros que nós temos são o quê? Derivados do petróleo. Muito obrigado, hein, João? Por nada. São os derivados do quê? Do petróleo, certo? De acordo com a classificação, né, quando você refina o petróleo, o último estágio é o quê? O combustível. Mas depende do petróleo também. Por que que o petróleo asiático, né, ele é mais abundante do que e também a gasolina de fora é melhor do que aqui de dentro do Brasil? Porque o nosso petróleo, né, ele tem muita impureza. Ele é um petróleo que mais grosso, ele é mais denso, certo? E o petróleo internacional, o petróleo principalmente dos países exportadores de petróleo, como a Arábia Saudita, Kuwait, Irã e outros países do Oriente Médio, ele é um petróleo menos denso, ele é mais fino. Então, o que que acontece? Na escala, como se nós tivéssemos aqui uma régua, mostrando a escala. O último estágio aqui é o que vem o quê? Dos combustíveis, né? Que vem o quê? Petróleo, que vira o quê? Gasolina. Gasolina. Enquanto que o nosso petróleo aqui, ele é um pouco menos o quê? Ele é um pouco mais o quê? Inferior. É disso aqui que vem o plástico. Nessa escala aqui vem o plástico, plástico. Um exemplo também de PET, também mais resistente que nós temos. Pneus, né, também que eles colocam no processo de vulcanização um pouco de petróleo também, entre outras matérias também, beleza? Então, por isso que polímeros são muito o quê? São melhores o que os de fora do que aqui internacionalmente no Brasil, do que aqui nacionalmente, perdão. Então, beleza, pessoal. Como propriedades mecânicas, nós temos o quê? Nós temos a resistência mecânica, que é a propriedade do material de resistir o quê? A esforços feitos de quê? De modo externo. Nós temos tração, flexão, torção, cisalhamento, compressão e dobramento. Beleza. Deixa eu pegar aqui essa parte aqui, deixa eu apagar aqui. O ensaio de tração, ele é muito importante porque você vai colocar o quê? Você vai colocar o bloco aqui do material, certo? Como vocês estão vendo aqui. E você vai colocar na prensa e ela vai pressionar verticalmente esse material, certo? O cálculo, o cálculo da força, neste caso, que vai ser aplicada, vai ser igual que a força-peso, que é a massa do material vezes a aceleração da gravidade, certo? Então, se eu aumento a minha força, então a aceleração da gravidade também nesse material vai aumentar e, consequentemente, o quê? O cálculo da pressão, que é o quê? Pressão é igual a força dividido pela área, certo? Se eu aumento a minha força, vai aumentar a minha pressão e, consequentemente, vai variar o que? Inversamente a minha área. Beleza.
Quando você faz esse tipo de ensaio, quando surgem pequenos rusgas, ou então fragmentos que vão se aparecendo no material, significa o quê? Que ele não tem uma boa resistência mecânica. Isso é muito utilizado, pessoal, no meio do que? Da engenharia civil. Quando o engenheiro quer determinar se aquele concreto, se aquele material, ele aguenta o quê? Exames de temperatura, né? Porque temperatura, aumento de temperatura, aumenta o comprimento do material. Se ele resiste bem à diminuição de temperatura, ao frio, certo? E se ele também pode suportar o peso, né? A força que uma viga de metal vai estar sobre ele. E é por isso que tem esse gráfico aqui, certo? De tensão em quilogramas força por milímetro quadrado e deformação em porcentagem. Quando passa deste ponto aqui, certo? O material já começa o quê? A apresentar o quê? Microestruturas, certo? Rachaduras, que mostram que o material não é tão resistente assim. Até aqui, mais ou menos. Depois deste ponto aqui, ele tem o quê? Maior resistência mecânica. Pois quando ele faz esse lado de curvatura, significa que o material o quê? É um bom. Deixa eu melhorar aqui. Ele é um bom, tem uma boa resistência. Uma boa resistência. Uma boa resistência. Muito bem. Então, olha para vocês verem aqui desse lado. Alguns materiais foram feitos, né? Para fazer esse corpo de prova aqui, né? Determinar essa prova. E o melhor material foi esse aqui, tá? De cor úmida. Tudo bem? Cada material aqui foi só um experimento que eles fizeram e cada um determinou o quê? Mais ou menos o quê? A mesma proporcionalidade, 33, 31, 30, 31,8. O melhor material foi esse aqui, tá ok? Então, a linha que ultrapassou aqui corresponde ao primeiro material. Então, ele tem uma boa resistência mecânica. Fora isso, nós temos a elasticidade, que trata-se de propriedades que o material tem de recuperar a sua forma original quando as tensões são deformadas ou retiradas diminutas, certo? Eu vou demonstrar isso a partir de um teste aqui que eu vou mostrar para vocês. Só um instantinho. Vou mostrar aqui. Pessoal, vocês estão vendo minha tela aqui agora? Não, agora parou. Estão vendo? Agora sim. Beleza. O que acontece, pessoal? Isso aqui é uma mola, certo? Ela está aqui em paralelo, beleza? Eu vou fazer o teste com essa mola. Olha o tanto que ela distende. Ela tem uma boa compressão, ou seja, tem uma boa o quê? Elasticidade. Então, esse corpo de 250 gramas, certo? Quanto maior a massa dele, ele distende o quê? Ele distende um pouco mais. Aonde que a gente vê isso na prática? Na indústria automobilística e principalmente na indústria militar, esses materiais que distendem, né, que passam por esse tipo de teste, como essa mola, por exemplo, são o quê? Que a gente coloca o quê? Nos canos das armas, principalmente na indústria militar. Porque eu preciso de quê? Ter um grande comprimento, dependendo da massa do meu projétil, ou da bala, né, no caso, que vai me proporcionar o quê? Uma maior velocidade quando ele escapar do quê?
da influência dessa mola. Então, ele tem o quê? Uma boa elasticidade. E é por isso, pessoal, que muitas dessas ligas que compõem essas molas, né, elas têm o quê? Alumínio, estanho e passam por diversos tratamentos térmicos, como recozimento, têmpera, certo? Revenimento, justamente para quê? Para ter uma maior durabilidade, tá? E menor fragilidade quando o quê? Quando forem o quê? Colocados na parte de armamento, por exemplo, certo? Aqui eu tenho uma linha que mostra o meu comprimento inicial, minha posição de repouso, e também o comprimento que essa mola o quê? Atinge, certo? Beleza? Todo mundo viu isso aqui, pessoal? Tá tudo tranquilo? Tranquilo. Beleza. Olha aqui. Se eu colocar num corpo de 50, olha só. Significa o quê? Que quanto maior a massa, mais distendida será o quê? A mola, porque a mola ela tem o quê? Uma força restauradora, certo? Pois muito bem. Vamos voltar lá. Muito bem. Nós temos a plasticidade, que trata de quê? De materiais que se deformam o quê? Permanentemente. Um exemplo, o plástico. Se você coloca fogo no plástico, por exemplo, ele não volta à composição que original dele, certo? Porque a temperatura modificou a estrutura interna e também a estrutura externa dele. Nós temos também propriedade mecânica da maleabilidade, né? Que é o material sofrer deformação por pressão, uma ocorrência de choque mecânico, certo? Pois muito bem. Vamos voltar ao exemplo dos carros. Quem aqui já teve um Opala? Quem aqui já teve um carro mais antigo? Mais antigo? Ele tem o quê? Maior resistência a impactos, certo? Maior resistência. Maior resistência a impactos. Impactos. Quando um técnico da Polícia Civil vai fazer um exame, por exemplo, como daqueles carros, por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Analise essa foto aqui. Vocês estão vendo? Tô vendo. Beleza. Pergunta a vocês. Qual é o material que tem, qual dos que tem maior maleabilidade? O caminhão ou o carro? Carro. Muito bem. E nesse aqui também? O carro. Muito bem. E por quê? Porque ela é menor. Justamente. Mas também tem uma questão. Quando você for ver isso aqui mais adiante, você vai ver a respeito do que a gente chama de impulso. Impulso. Certo? O impulso, ele é calculado da seguinte forma. I, que é o impulso, é igual à força pela quantidade de tempo que esse material ou que esse corpo está atuando. Como, por exemplo, no caso aí, esse caminhão. Pois muito bem. Eu sei que força é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Pois muito bem. Pergunto a vocês. Se eu tenho uma maior força, eu tenho o quê? Uma maior o quê? Aceleração do corpo. Em contrapartida, a minha massa vai ser o quê? Menor. No caso de um caminhão,
a massa dele, consequentemente, é o quê? Maior que a do carro. Se a massa dele é maior que o carro, então o que acontece? A força de impacto dele vai ser o quê? Menor. E, consequentemente, o quê? A aceleração dele vai ser menor. Se a força dele é menor, ele vai ter o quê? Maior impulso e, consequentemente, maior resistência. Deixa eu melhorar isso aqui. Consequentemente, maior resistência a impacto. Certo? É por isso que quando vocês viram aquelas fotos lá, que vem um carro, ou um caminhão, ou um ônibus na mesma direção, quem tem maior maleabilidade? O carro. E você pode perceber que, no caso do ônibus ou do caminhão, como ele tem maior massa e, consequentemente, o quê? Menor força de impacto, né? E tem maior o quê? Resistência. O que acontece? Ele quase que se danifica muito pouco. O carro, ele danifica muito mais. Tá ok? Todo mundo compreendeu isso aqui, pessoal? Podemos ir avançando? Pode Bora. sim. Beleza. Nós temos a ductilidade, né, que é o material deformar plasticamente sem se romper, né? Isso aqui é muito utilizado na parte de engenharia civil. Nós temos a dureza, que é o material que evita o quê? Diminuição de deformações, certo? Devido às ligações interatômicas dele. Nós temos a fragilidade, né, que é a baixa resistência a choques, e temos a tenacidade, que é a capacidade do material de absorver o quê? Energia quando ocorre o quê? Alguma fratura. Beleza? Pois muito bem, chegamos na parte de condução. Vocês, como futuros técnicos na indústria, vão lidar sempre com a questão do calor, certo? Além de usarem os EPIs que vão o quê? Preservar a sua temperatura interna e evitar choques térmicos, certo? Vocês também precisam conhecer algumas formas de transmissão de calor, beleza? A primeira forma de transmissão de calor, de propagação de calor, é o quê? A condução, certo? A condução é um processo de transmissão de calor em que acontece o quê? Eu forneço calor para o material, certo? E é muito comum mais em materiais sólidos. E o que acontece? Ele sofre um processo de quê? De dilatação, que a gente chama de quê? De comprimento, aumento do comprimento, certo? Aumento de comprimento. Por que nas estradas de ferro, por exemplo, sempre existe aquele espaço pequeno? É porque nos dias quentes, como o material é metálico e ele dilata, precisa daquele intermeio para quê? Para que não choque material com material e a estrada de ferro vira o quê? Abaixo. Todo esforço vira abaixo. Por que nas nossas casas, por exemplo, o piso tem que ter aquela diferença entre um e outro? Milímetros. Porque nos dias mais quentes, a cerâmica também aumenta o comprimento, certo? E, consequentemente, faz o quê? Aumenta e, se colocar muito perto, uma vai rachar em relação à outra, vai sobrepor a outra. Então, no processo de condução, nós temos o chamado quê? Fluxo de calor. Se na elétrica nós tínhamos o fluxo de corrente, na termologia, né, no estudo da temperatura, nós temos também o fluxo de calor, certo? O que é calor? Calor é energia térmica em trânsito. Por exemplo, militares, quando eles vão fazer algum treinamento na selva ou quando a pessoa sai para acampar, né? O que acontece? Leva-se sempre um casaco, leva-se sempre também o quê? O saco de dormir antitérmico. Por quê? Porque, querendo ou não, pessoal, o ambiente, ele vai o quê? Tirando energia do seu corpo. Ele vai retirando calor do seu corpo. É por isso que é necessário utilizar o quê? Esse tipo de material.
ou colchão, ou colchonete térmico, ou então roupas que preservem o calor para você. Porque sem calor, o coração ele vai desacelerando, né, o calor interno. Você vai sofrendo com algumas outras reações que vai diminuindo o seu processo metabólico e, consequentemente, faz o quê? Que, através da perda de temperatura, você perca as funcionalidades do que? Do seu organismo, certo? Então, o que acontece? Nós temos um fluxo de calor, que é a quantidade de calor transmitida em detrimento do tempo. Quando vocês estiverem na indústria, né, em nome de Jesus, quando vocês estiverem na indústria, vocês vão lidar com isso, certo? Em que vocês vão ter que estar isolados termicamente, pois a temperatura interna, o calor interno seu, ele tem que ser o quê? Zero. Você tem que preservar esse calor dentro de você, certo? Pois muito bem. Então nós temos o quê? O processo de condução. Os fornos mais antigos, né, aqueles que você liga na tomada e tal, sem ser um micro-ondas, aqueles fornos mais antigos, eles são fornos o quê? De condução. Você liga, né, tem um determinado tempo que você está fornecendo, né, para o alimento que está lá dentro, temperatura. Então você está aumentando o quê? Você está fazendo o quê? Está aumentando o quê? O fluxo de calor para esse elemento, certo? E quanto menor o tempo, mais fluxo de calor vai ter, mais calor ele vai receber, certo? Na propagação de calor, pessoal, nós temos essa equação, certo? Em que nós temos aqui o fluxo, representado pela letra φ, letra grega. Nós temos uma constante, que cada material tem o seu, a área, a variação de temperatura, pelo quê? Pelo comprimento ou a espessura do material. Essa aqui é chamada de lei de Fourier. Lei de Fourier. Muito bem. Então, aqui nós temos a questão do que ela é diretamente proporcional à constante de condutividade, diretamente proporcional ao tempo, e aqui especifica tudo, né? A temperatura final com a temperatura inicial. Se a temperatura aqui a gente chamou de delta 1, se a temperatura aqui for maior, significa que o fluxo de calor é positivo. Mas se o fluxo for negativo, significa que a temperatura inicial ela é maior que a temperatura o quê? Final. Então fica o quê? Negativo aqui. Nós temos as redes de convecção, que a gente observa muito isso na indústria, né? Aquele exaustor, ele trabalha com isso, certo? Que ele movimenta a hélice jogando o ar quente para fora do ambiente fechado. E também nós temos a convecção natural, quando nós esquentamos uma panela com água, por exemplo, certo? Aqui tem redes, né? Fluxo de calor gerando aqui através da panela, redes de calor, e consequentemente o que? Aumentando o que? A temperatura. Esse aqui é o processo de convecção. Nós temos também os aquecedores, tanto residencial como industrial, certo? E temos os refrigeradores também, que conservam a temperatura. Pessoal, quem depois terminar esse curso e quiser ir para a área de refrigeração, é uma boa, porque está escasso esse tipo de profissional na área. Então, quem quiser depois fazer no Senai uma parte aí, uma especialização na área de refrigeração, você vai ver muito isso aqui. E a indústria está precisando de profissionais nesta área, certo? Uma dica para vocês. Muito bem, pessoal. Outras formas de propagação de calor é a irradiação. Essa, pessoal, ela tem uma certa peculiaridade. Porque o que acontece? A irradiação, ela acontece para o nosso planeta vindo o quê? Da luz do Sol. A luz do Sol, ela é uma luz o quê? Eletromagnética, certo? Ela interfere no brilho da Lua, ela interfere
nas ondas eletromagnéticas de sinal que nós transmitimos, sim, de um lado para o outro. Ela interfere no crescimento das plantas e também de outras formas também de energia que nós temos aqui no nosso planeta, certo? Pois muito bem, não necessita de meio material para se propagar, como eu disse aqui, mas tem um porém. Hoje em dia nós temos o quê? Garrafas térmicas, certo? Que preservam essa o quê? Esse calor. Perceba aqui comigo, através desse exemplo aqui. A garrafa térmica hoje, ela é composta por quê dentro? Espelho. Quem aqui já brincou de pegar uma lupa daquelas bem grandes mesmo e queimar formiga no sol? Eu já fiz muito isso. Minha avó falava que eu era mal. Pegar uma lupa gigante, pegar e colocar ela no sol e em cima da formiga a formiga queimar. Eu já fiz muito isso. O que acontece, pessoal? As garrafas térmicas hoje, elas têm espelho dentro. Por quê? Porque o espelho, pessoal, quando o calor está aqui dentro, fluindo, quando o calor está aqui fluindo aqui dentro, calor, ele está fluindo aqui dentro, o que que acontece? O vidro, ele é um bom que isolante térmico para o processo de radiação. Então, quando você tem uma garrafa térmica aí que você coloca um refresco gelado, conserva mais a temperatura. Se você coloca um café quente aqui dentro, também vai preservar o quê? Mais a temperatura. Por quê? Toda a energia que é transmitida para essa parede, ela fica o quê? Preservada de maneira o quê? Que a gente chama na ciência, na engenharia de hermético. A gente fala o quê? Hermeticamente, hermeticamente, hermeticamente fechado. Pergunta a vocês, pessoal, o fluxo de calor interno vai ser quanto nesse caso? Se minha temperatura é conservada. Tem? Tem alguém vivo aí? É constante? Isso, vai ser constante, mas vai ser o quê? O fluxo vai ser constante, mas vai ser o quê? Zero. Por quê? Ele não vai trocar o quê? Calor com meio externo, certo? Então vai ser o quê? O fluxo vai ser zero. Beleza? Muito bem, João. Então, nós temos essa parte da energia irradiada e absorvida. Esse tratamento aqui, pessoal, o agronegócio utiliza muito, tá? Que é tratamento criogênico, certo? Onde você coloca aqui, por exemplo, você tira esperma do bovino, você preserva aqui, certo? Criogenicamente, a uma temperatura o quê? Muito elevada. Esse material aqui é feito de uma liga que o que faz o quê? Preserva o calor lá dentro, né? E no caso aqui, o frio não entra calor, preserva a temperatura e, consequentemente, preserva o quê? O sêmen do animal. Também tem pessoas que fazem esse tipo de tratamento criogênico, né, para manter a juventude, principalmente aquelas estrelas de Hollywood, né? O que que acontece? Eu não sei se vocês sabiam disso, mas quando um feto morre por aborto ou qualquer coisa assim do tipo, espontâneo, não, ele tem ele tem um hormônio que a gente chama de GH, certo? Esse hormônio todos nós temos. Por isso que com o passar do tempo, essa produção de hormônio, ela vai diminuindo. Esse hormônio diminui, então, consequentemente, aumenta o que nas mulheres? A celulite, as rugas e no nosso caso também, porque a pele ela vai perdendo o quê? Elasticidade.
Beleza? Pois muito bem. No caso de fetos, pessoal, quando eles perdem a vida, eles são levados para essas clínicas, são retirados essa grande quantidade de GH, certo? E o que que acontece? Eles colocam isso em produção, armazenam aqui e depois colocam em quê? Em pílulas. Em pílulas, certo? E o que acontece? É uma pílula muito cara. Então, só quem tem dinheiro mesmo para gastar é que tem condições de fazer esse tipo de tratamento. Não é à toa que existe hoje a medicina o quê? Orto, ortomolecular. Tem gente que fala assim, ah, mas é genética, não sei o que, não sei o que. Nada, meu filho. Tem tudo isso aqui a ver, ó. Você pode perceber que vai falar de estrelas como Sandra Bullock, Meg Ryan, que você não fala que tem a idade que tem. Por quê? Utilizam esse tipo de quê? De condicionamento. Certo? Preservam o hormônio do feto criogenicamente, ou seja, retirando todo o calor e armazenando apenas a temperaturas abaixo mesmo, temperaturas negativas, nesse tratamento criogênico. E por isso que o que acontece? Tomem essa pílula, né, para repor esse hormônio que nós temos aqui. Beleza? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Beleza. Beleza. Uma estufa também é diferente, não é diferente, né? Aqui nós temos o que? A incidência de raios solares. Esse raio ele passa com maior facilidade, mas na hora de voltar, ele sofre reflexão, ele tem o quê? Maior dificuldade. Por isso que numa estufa de vidro, né, há maior que quantidade de calor interno do que externo. Beleza? Por quê? O raio solar ele tem maior facilidade para entrar e maior dificuldade para o quê? Sair. Porque o quê? O vidro é um material que isolante. Ele permite, né, a entrada com maior facilidade dos raios solares, mas também para sair, ele tem maior o quê? Dificuldade para sair. Beleza? Bom, pessoal, alguma pergunta? Vocês têm alguma Não, pergunta? Nenhuma? Não, tá tranquilo. Beleza. Então, pessoal, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar esse material aqui para vocês, tá? E terminamos a nossa aula por hoje, ok? Vou até tirar aqui a gravação, terminar a gravação.